Pessoal, então nós temos aqui a tela de venda, pedido. Então nós já fizemos o design aqui da parte de destinatário. Então nós temos o visual da tela e na aula passada nós fizemos as regras de negócio. Então nessa aula de hoje eu vou mostrar a implementação da tela de pesquisar cliente. Lembrando que ela é muito semelhante à aula 61, onde eu expliquei a implementação da tela de selecionar filial. Tá? Então quem não assistiu, assiste a aula 61 que ela já dá uma base para essa aula de hoje. Então vamos lá. Então quando eu clicar aqui, ele já está chamando a tela de pesquisar cliente. Nós vamos fazer o corpo dela, o botão não está funcionando, nem aqui o selecionar, apenas o cancelar que já está funcionando. Então nós vamos implementar o restante das funcionalidades aqui. Vou fechar tudo aqui. Então aqui eu tenho meu projeto, minha solução. Eu já tenho aqui o form pesquisar. Lembrando que como eu já implementei o filial pesquisar, que é esse aqui, já adicionei referência. Então você vem aqui em referência, tem referência a negócios e objeto transferência. Então já tem as referências aqui. Então eu posso já ir para a tela de pesquisar cliente e já começar a implementar o código dela. Vou clicar duas vezes. Então aqui, ó, se a gente olhar aqui o botão pesquisar, então vou dar um F4 aqui, propriedades, ó, o nome dele é btn pesquisar. E aqui o botão selecionar, o nome dele é btn selecionar. Tá, então vamos lá, a primeira coisa eu vou clicar duas vezes aqui no botão pesquisar. Ele vai me levar para o código C Sharp, ó, aqui em cima. Então ele tem aqui o design, que é onde eu estava, e agora ele foi para o .cs, que é o C Sharp. Então a primeira coisa, que é o mesmo que a gente fez na outra tela, eu vou adicionar aqui as usings, né? Using, objeto de transferência, que eu vou usar, e using negócios, que são os dois projetos nossos aqui, que nós construímos, que nós vamos ter que utilizar nessa classe, nessa tela cliente pesquisar. Então já adiciono as duas usings aqui. Também vou adicionar aqui a using system.reflection, que eu vou utilizar ela naquela parte lá do grid. Quando a gente tem propriedade dentro de propriedade, nós temos que implementar aquele evento do grid. Vocês lembram que é o evento self-formatting? Nós fizemos ele lá no pesquisar filial. Vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Se a gente tivesse um form base ali ou um componente grid que fosse nosso componente personalizado, a gente já colocaria isso nesses componentes. Mas como a gente não tem segunda temporada, é avançada, mas não tão avançada, a gente vai replicar esse código em todas as telas. Então, para usar esse código do self-formatting, vamos utilizar essa using, esse DLL aqui, que fica dentro do namespace system.reflection. O próximo passo é aqui no construtor, pessoal. Então, o construtor, esse cara aqui, ó, ele começa com public, ele tem o mesmo nome aqui do formulário e ele não tem retorno, não tem aqui um void, um string aqui entre a palavra public e o nome do método aqui, então não tem um tipo de retorno. Então esse cara é o construtor. Nele nós já vamos falar que o grid dele não vai gerar as colunas automático. Então eu já vou colar aqui, ó. Então data grid view ponto auto generate columns false. O que é isso? Se você não colocar ele, quando você dá o pesquisar, ele já vê o data source ali que você setou no grid, já gera as colunas sozinhas e exibe elas. Então como a gente vai determinar essas colunas, que elas já foram determinadas, ó, nós temos a coluna código aqui no nosso grid e a coluna nome. Se a gente não colocar essa linha aí, toda vez que você der o pesquisar aqui, ele vem colocando mais colunas aqui, que são as colunas relacionadas ao objeto que você está setando no grid. Então eu falo ali que eu não quero gerar essas colunas, que a autogeração delas é falsa, e eu elimino essa geração automática. O próximo passo é criar uma propriedade pública aqui dentro, para que a outra tela, que é a tela de pedido, depois que eu selecionar aqui o cliente, ela consiga pegar esse cara selecionado lá fora. Então aqui, ó, no começo da classe, então aqui é a public class, logo aqui no começo, ó, eu vou criar uma propriedade pública, tá? Prop, aí eu vou falar que ela é do tipo cliente e vou chamar de cliente selecionado. Então, uma propriedade pública aqui que ela vai ser consultada fora dessa tela quando a gente selecionar aqui o cliente na tela. Ok? Igual a gente fez lá na pesquisar filial. Então aqui nós temos o evento clique do botão pesquisar. Tá, que eu já cliquei duas vezes nele, só voltando aqui, ó. Se eu vim aqui no design, que estou oscilando aqui, tá? A tecla está no meu Visual Studio é Shift F7. Shift F7 ele vem para essa, que é para o visual.
clicar duas vezes no pesquisar e me joga aqui para o evento. Então eu estou dentro do evento daquele botão pesquisar. Vou colar o código aqui, que é igualzinho da filial, vai mudar algumas coisas, então vou colar e vou explicar para vocês. Colei o código. Então aqui para não ficar digitando, então vou gastar o tempo aqui na explicação, tá? Deixa eu aumentar um pouco. Ó, então aqui assim, ó, primeiro passo é instanciar as regras de negócio. Então, cliente negócios, que é a nossa regra de negócio, que está dentro desse namespace aqui, ó, negócios, que é esse cara aqui, tá? Então, se você passar o mouse em cima, ó, ela te dá o caminho completo, negócios.cliente negócios. Então, cliente negócios, que eu dei o mesmo nome, só mudei aqui para minúscula, é igual a uma nova classe. Então, instanciei, em conceito de orientação objeto, eu acabei de instanciar. Aí, esse cara aqui é o seguinte, se ele digitar um número, a gente vai usar a consulta por número. Se ele digitar um código, a gente vai usar a consulta por código. Então, para a gente conseguir checar essa consulta, eu fiz um ifzinho aqui, deixa eu até jogar para baixo aqui. Então aqui eu criei uma cliente coleção, que é um objeto de transferência, ó, que se passar o mouse está lá dentro do objeto de transferência, a classe cliente coleção, que é uma coleção, uma list de cliente. Então eu chamei de cliente coleção, com C minúsculo e aqui está aqui. Aí eu criei uma variávelzinha aqui do tipo inteiro, que eu vou jogar dentro dela então o código se for um código digitado. Então essa função que eu já usei lá na outra aula, 61, int.tryparse, tente fazer o parse, tente converter o texto que ele digitou lá na caixa de texto, que é essa caixa de texto aqui, ó, esse cara aqui, ó, se eu der um F4 propriedades, nós vamos ver que o nome dela chama txt pesquisar. Então txt pesquisar.text, que é esse outro cara aqui, ó. Se eu digitar ABC aqui, olha lá, aparece ABC lá, tá vendo? E quando o usuário digita ABC lá, ele salva por trás aqui pra gente, programador, nesse campo text aqui. Então vamos lá. Se no campo txt.text ele vai tentar fazer o parse aqui, tentar pegar o que está aqui dentro e transformar isso aqui no int, eu falei aqui que eu quero tentar dar o parse para int, e vai jogar o resultado aqui dentro. Se tudo der certo, dentro dessa variável vai estar o número. Por exemplo, digitei lá 10, ele joga o 10 aqui dentro. Se der errado, aí ele não entra nesse if aqui, ó. Então no final eu checo. Isso aqui tudo foi igual ao verdadeiro? Deu tudo certo essa conversão aqui? Se deu tudo certo, ele entra aqui. Se não, ele entra aqui embaixo no else. Tá? Então, se deu tudo certo, ó, eu chamo a coleção que eu coloquei aqui, ó, que é esse cara aqui. Chamo a regra de negócio, dentro dela tem o método consultar e eu passo o primeiro parâmetro. Ó. Vou dar um Ctrl espaço aqui. Ó. Qual que é o primeiro parâmetro? Ó? É o ID. Lembra que nesse caso a gente fez um negócio mais legal. A gente fez um método só chamado consultar, que você pode passar ou o ID ou o nome. Então, se você escolher um, você passa nulo no outro. Se você escolher o nome, você passa nulo aqui, ou pode passar os dois, ele tenta achar os dois. Então, se conseguir converter código, eu passo o código aqui, que vai estar aqui dentro o número, e passo nulo no nome. Se não, opa, o que ele digitou na caixinha de texto lá não é um número, não é um inteiro válido. Então, vou assumir que é um texto, e aí vem aqui para o else, passo o nulo aqui no primeiro parâmetro, que é o número, e passo já o texto aqui no segundo parâmetro. Tá? Só isso. Então, feito isso, eu vou estar indo lá no banco de dados através da minha regra de negócio. Ela chama acesso a dados, que vai no banco, pega os dados, traz e joga nessa coleção aqui. Jogou na coleção, eu chamo o grid principal, que é esse cara aqui, ó, o F4, o nome dele, ó, data grid view principal. Data source, que é essa propriedade aqui, que é? Indica o source, a fonte de dados desse grid, né? E aí eu vou falar que a fonte de dados é nula para limpar, porque vai que já rodei algumas vezes, ela está com alguma outra informação, ela limpa, zera essa informação e joga a coleção nova em cima. Então, cliente coleção eu seto nela. A partir do momento que eu setei, eu dou um update refresh no grid só para garantir que ele vai estar atualizado visualmente ali para o usuário. Ok, pessoal? Terminou, é só isso, idêntico. Se vocês pegarem a filial, muda só aqui, ó, filial negócio, filial coleção, aí ele vai tentar converter aqui, que a gente colocou o código igual, e aí vai estar o filial negócios lá, ponto consultar. Então, mesma coisa, vocês vão ver que muda muito pouco de uma tela para outra. Por isso que a programação, quando você faz ela de forma padronizada, você segue um padrão, as telas ficam todas iguais, muda pouca coisa, né? Tem o trabalho ali da criação das regras de negócio, objeto de transferência, só que aí ela fica bem padronizada. Se eu precisar usar filial ou cliente em qualquer outro lugar dessa aplicação, eu vou usar essa cliente coleção, essa cliente negócios,
Tá? Então fica bem padronizado, aproveita código, que a orientação objeto é isso. O próximo passo agora, então aqui onde fecha esse botão pesquisar aqui, ó, que é nesse parênteses aqui, eu vou dar uns 2 enter aqui. Eu tenho que colocar aqui aquele carregar propriedade, que é aquele método que a gente criou, que ele é usado dentro do self-formatting do grid, que é para quando você tem propriedade dentro de propriedade. No caso, o cliente é uma pessoa, então dentro do meu objeto de transferência cliente tem um objeto pessoa, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui dentro do cliente coleção, se eu der um F12, ele veio aqui para o cliente coleção. Aqui, ó. E dentro do cliente coleção, então, lembrando, ele é uma lista de clientes. Se eu for no cliente, que eu vou dar F12 aqui, o cliente, ó, ele é uma pessoa, tá vendo? Tem um objeto dentro de outro objeto. A gente está aproveitando objetos, para não ficar duplicando propriedades em todo lugar, a gente fala que o cliente é uma pessoa. E eu entro da pessoa, tem os 4 campos aqui. Então, lá no grid, o grid do Windows Forms, ele não vem com isso pronto. Então, a gente tem que criar esse métodozinho aqui, tá? Em outras tecnologias, por exemplo, Silverlight, que já passou, o WPF, Web, então isso aqui já vem pronto, né? Nos Windows Forms você tem que fazer. Como eu já falei agora há pouco, normalmente eu crio um grid chamado grid Drauzio, herdando um grid, coloco isso aí lá dentro e aí toda vez daqui para frente eu uso o meu grid e não preciso ficar fazendo isso. Tá? Mas aqui como estou querendo salientar bem para vocês cada detalhe, eu vou colocar aqui. Então se a gente for lá no filial pesquisar, vou ter lá, a gente criou até uma região lá, né? Lembra que para facilitar a cópia. Então tem esse cara aqui, ó, que é o carregar propriedades, e o grid principal self-formatting. Vou copiar os dois, ó. Pegar aqui e copiar. Aí entra de novo a questão do padrão, como eu coloquei os mesmos nomes nas telas, ó. Então aqui eu posso colar aqui. Olha lá, ele tem uma propriedade com 2 campos, isso eu já expliquei na aula 61. Então quem não assistiu, assiste lá que ela está bem explicada. Isso aqui ele usa algumas coisas, umas funções, umas classes do Visual Studio para entrar. Ele olha se tem ponto, olha o próximo nome, quebra e consegue encontrar as propriedades. Tá? Então tá, vou passar bem devagarzinho aqui quem não está fazendo direto essa aula, mas isso aqui tudo já foi feito no pesquisar filial. Quem está seguindo a temporada, volta lá e já copia igual eu fiz. Tá? Então tá aqui o método todo. E esse aqui chama carregar propriedade. E aqui eu fiz o grid principal.self-formatting. E esse aqui ele verifica e chama aquele cara lá, o carregar propriedade. Tá? Então agora eu vou ligar esse evento aqui. Como eu coloquei ele aqui, eu criei o evento aqui, só que ele não está ligado em nada. Então vou lá nesse evento self-formatting do grid e vou falar para ele usar esse método aqui que é o self-formatting dele. Então vamos aqui no pesquisar, no grid, F4 que é propriedades, vou aqui nos eventos, procurar o self-formatting, self-formatting que é esse cara aqui, ó, achei ele, vou clicar aqui na setinha e vou escolher ele, só aparece ele, porque então tem um evento lá com os parâmetros, com os construtores, com os parâmetros de entrada aqui, esse método aqui aceita, tá? Então só tem ele aqui, selecionei ele, e está feita a ligação. Então o grid agora, quando ele for formatar as células, ele já vai executar aquele método carregar propriedade e vai funcionar quando tiver propriedade dentro de propriedade. Finalizando aqui agora então o form pesquisar cliente, vamos aqui no selecionar, vou clicar 2 vezes nesse botão. Olha, ele voltou para o C# aqui e ele colocou já o foco no evento btn selecionar, que é o evento de selecionar. Mesma coisa do filial, ele vai pegar a linha do grid que está selecionada, converter em um cliente e jogar nessa propriedade aqui para mim, que é pública, e a tela de pedido vai buscar aqui depois. Então vou colar o código aqui para vocês. Se o grid principal, que é esse carinha aqui, .rows, que a tradução é linhas, .count for menor que 0, quer dizer que ele não tem nenhuma linha aqui sendo exibida, quer dizer que não tem informação para eu selecionar. Então já falo para ele, ó, nenhuma linha selecionada, dou uma mensaginha, return. Lembrando que quando eu tenho return, a compilação, por exemplo, eu cliquei nesse evento, clique aqui, ele vem, chegou no return, ele para nessa linha, daqui para baixo morre, não é executado, ele sai fora do método. Tá? Se der tudo certo, ele fala assim, ó, o cliente selecionado é, aí ele vai no grid, pega a linha selecionada, pega o item e transforma, fala que é um cliente. Então eu converto o item selecionado, a linha selecionada
que é um objeto cliente, jogo para dentro desse cara e falo que o dialog result é igual a OK. O que é o dialog result? É uma propriedade. Quando você seta ele, o form se fecha e devolve esse cara para o form de baixo. Então lá no de pedido eu consigo pegar o resultado. Então lá no de pedido eu vou ver se foi OK ou não. Se foi OK, eu sei que deu tudo certo e posso trabalhar com esse cliente selecionado, que é essa propriedade aqui, que é pública. Tá? Então está feito, é só isso, selecionar. Então acabou. Então, pessoal, vocês viram que agora vocês têm duas telas para vocês compararem, a pesquisar filial e a pesquisar cliente. Qualquer tela que vocês fizerem daqui para frente de pesquisar vai ser isso aqui. Tá? É ali um pesquisarzinho em cima, um grid no meio, o botão selecionar e cancelar embaixo. Tá? Igualzinho, então vocês viram que daqui para frente qualquer tela vocês conseguem pegar essas duas, tenta formar ideia com elas duas e vocês conseguem criar qualquer tela de pesquisa em qualquer projeto que vocês fizerem. Vou salvar aqui e vou fechar então o form de cliente que está pronto já. E vou voltar lá no de pedido para fazer o ajuste para receber esse cliente selecionado. Então vamos lá. Então agora eu vou aqui no pedido de venda, que é esse formulário aqui, vou clicar duas vezes nele. Então agora eu estou aqui no pedido, certo? Então a primeira coisa, eu vou apertar aqui o F7. Ó, quando a gente criou a filial, a gente vê aqui no comecinho da classe, ó, public class, aqui no começo, criou o filial, a filial emitente, que é a hora que eu selecionar lá naquela tela que eu criei agora, eu vou voltar para cá e vou jogar nesse cara aqui. Tá? Então eu vou criar um cliente aqui, mesmo conceito, ó, chamo de cliente destinatário. Tá? Então quando eu selecionar naquela tela que eu pegar a informação aqui, nessa aqui, eu jogo dentro desse objeto aqui, deixo aqui. Então nesse já vou ter a filial e o cliente aqui, depois que terminar essa aula de hoje. O próximo passo agora, eu vou atualizar o botão pesquisar destinatário, que é esse aqui, ó. Vou clicar duas vezes nele. Então, quando a gente implementou, eu só fiz o new básico aqui só para chamar ela, para a gente visualizar. Agora eu vou apagar e vou mudar isso aqui, ó. Vai ficar assim, igualzinho filial, tá? Tô colando aqui porque, como é igual filial, em vez de digitar eu explico. Form cliente pesquisar é igual ao novo form cliente pesquisar. Aí, ó, dialog result é o resultado da tela. Então eu mando abrir aqui, ó, form cliente pesquisar.showDialog. Esse showDialog ela abre a tela congelada na frente. O usuário não consegue mexer nas de trás. Então eu vou ter certeza que quando ele fechar o resultado vai jogar aqui, eu trato esse resultado. Então ela vai ficar ali congelada. Se o resultado, que é o que veio aqui, ó, lembra que lá eu coloquei o cliente selecionado e dei um OK se der certo. E o cancelar, quando eu aperto cancelar lá, ele devolve cancelar lá. Então, se o resultado for igual a OK, quer dizer que deu certo lá. Aí o que eu vou fazer? Na TXT destinatário, que é esse cara aqui, ó. Se eu apertar um F4 aqui, esse cara aqui, ó, F4. Vou ver o nome dele, ó, TXT destinatário. Então nela, vou vir na propriedade text aqui. Vou jogar aqui, ó, Draws, ó. Quando eu jogar Draws aqui, ele vai vir e vai escrever na tela o Draws. Tá vendo? É dupla via. Se eu escrevo aqui, no desenvolvimento aparece aqui. Se eu escrever aqui, ele aparece aqui, na hora de que ele estiver executando. Então eu vou falando que naquele campo lá, eu vou pegar o form pesquisar, que é o form que eu acabei de criar agora há pouco. Vou entrar dentro dele, pegar o cliente selecionado, a pessoa dentro do cliente e o nome. Então vou jogar o nome aqui nesse campo aqui. E lá em cima no topo da tela, que foi que a gente criou aqui, ó, eu vou jogar o cliente selecionado da outra tela. Então o cliente que foi selecionado na tela de pesquisar cliente, eu jogo aqui dentro dessa tela. Por que isso? Porque daqui a pouco o Garbage Collector vai passar lá e vai limpar essa tela aqui e vai levar embora. E aí eu fico com o cliente selecionado aqui, né, nessa tela de pesquisar, de cadastrar pedido, que é essa que eu estou aqui agora. Por trás dela vai estar ali salvos a filial e o destinatário. Só isso, pessoal. Então tá feito aqui essa parte do botão pesquisar, no clique dele. E para fechar, vou fazer igual eu fiz com filial, que é o emitente aqui. No caixa de texto, eu vou pegar o evento keyDAO. keyDAO é tecla, né? Down é para baixo. Apertar a tecla para baixo. Quando eu apertar uma tecla, eu vou checar que tecla que apertou. Se apertou o delete, eu vou limpar essa caixa de texto aqui, aquele objeto lá em cima, que é o cliente selecionado. Então vou clicar aqui, F4 para ver as propriedades. E aqui é o rainha aqui, que quem faz tempo que não mexe, ó, clica no raio. E vamos procurar aqui o keyDAO. Então ó, tem a keyDown, que é para baixo, keyPress, que é quando ela estiver apertada ali, keyUp, que é a hora que solta o teclado, tem um monte de eventos. Nós vamos usar esse aqui, o keyDown. Apertou, vou clicar duas vezes aqui em cima dele, ó, ele já voltou aqui para o C# e já me jogou o foco aqui no evento keyDown destinatário.
Então o que eu vou fazer? Eu vou checar se o E, que é esse cara aqui, ó, que é ele que guarda as informações do evento, se ele.key for, que é o keycode, for igual a delete, apertou delete, vou dar um txt_clear, vou limpar, e essa cara aqui eu vou jogar nulo, que é esse que está no topo da tela aqui, porque na hora da gente salvar o pedido, ele não pode estar nulo, nem esse, nem esse, nem o produto. Então, toda vez que o usuário limpar, eu dou um nulo nele. E aí tá feito, pessoal. Agora terminou. Tá tudo pronto. Vamos executar agora para ver se está funcionando, né? Então, vou dar o play. Esse é um momento bem interessante, né? Que pode dar bastante coisa errada aqui, mas ultimamente tem dado tudo certo na nossa temporada. Então, vai em venda, pedido. Ó, vou pesquisar aqui uma filial, filialzinha, pesquisar. Tem uma só lá que é a filial 1. E o cliente, acho que no banco de dados tem só o Drauzio. Então eu vou aqui em destinatário agora. Então vou escolher a filial só para a gente ver. Ó. Escolhe ela. Dá um pesquisar. Quando eu der um selecionar, ele joga aqui o nome dela, né? E agora eu vou no destinatário. Pesquisar. Cliente aqui. Vou pôr um percentual. Vou dar o pesquisar. E vou dar um selecionar. Olha lá que legal. Jogou aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui e der um delete, ele limpa. Ó. Então, vem aqui, percentual. Pesquisar. Selecionar, jogou para baixo, então tá aqui. Então nesse ponto do pedido, eu já tenho aqui o emitente, que é a filial, eu já tenho o destinatário. Olha que legal. Então tá pronto, ó, se eu pesquisar, deletar aqui, apaga, apaga. Agora o próximo passo é partir para o produto, hein? Estamos chegando perto aí do... Então vou fazer o produto, que eu tenho que fazer um outro pesquisar igual a esses dois que eu já fiz. Então quem já quiser ir brincando, que é o pesquisar produto, que aí vai mais umas 2 aulas que é para fazer o design, a regra do negócio e implementar. E a hora que terminar ele, aí a gente fecha o pacote, que aí nós vamos ter os 3 pesquisar, coloca a quantidade, aperta inserir e esse inserir vai criar para a gente o pedido e colocar o item aqui dentro.